Boa tarde. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais afirma que será exonerado. O motivo, a discussão pública sobre dados de desmatamento no Brasil. O presidente Bolsonaro recua e diz que a tentativa de editar uma nova medida provisória para mudar a demarcação de terras indígenas foi uma falha. Operação Spoofing. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determina que a Justiça Federal entregue uma cópia do inquérito da invasão de celulares de autoridades. Os 4 alvos da ação vão continuar presos. E ainda, o motorista que atropelou e matou uma idosa em São Paulo volta para a cadeia. A exumação do corpo do líder indígena assassinado numa aldeia do interior do Amapá. Os Estados Unidos abandonam um tratado nuclear com a Rússia e uma mudança histórica na Arábia Saudita. A partir de hoje, as mulheres do país podem viajar para o exterior sem a permissão dos homens. O Jornal Hoje está começando. O motorista que atropelou e matou uma idosa em São Paulo e que tinha sido solto na quarta-feira voltou para a cadeia. Fábio Alonso de Carvalho foi transferido hoje de manhã para um centro de detenção provisória em São Paulo. Ontem foi decretada a prisão preventiva dele. Segundo a polícia, antes de atropelar e matar a diarista Aldenilce Bernardina dos Santos, de 65 anos, na sexta-feira passada, Fábio estava numa balada que funciona no piso superior deste restaurante nos Jardins, área nobre de São Paulo. Para a polícia, Fábio contou que estava numa confraternização entre amigos e que saiu do local por volta das 6 da manhã dirigindo o carro acompanhado de uma conhecida, que ouviu um forte estrondo e percebeu que atropelou uma pessoa. Fábio disse também que ficou desesperado, desceu e olhou o que havia acontecido. E que, preocupado em se identificar como causador do acidente e ser linchado, foi para casa. Disse ainda que deixou o carro na garagem e voltou ao local do acidente. E que ouviu pessoas dizendo que a mulher tinha morrido. Fábio disse à polícia que, como já havia respondido anteriormente a um processo sobre homicídio culposo no trânsito, teve receio de se apresentar sem antes consultar um advogado. No pedido de prisão, a polícia diz que Fábio Alonso de Carvalho poderia prejudicar a colheita de provas e, em liberdade, poderia se sentir estimulado a cometer novas infrações de trânsito. Em maio deste ano, Fábio foi condenado a 2 anos e 8 meses por atropelar e matar um motociclista em São Paulo sem prestar socorro. De acordo com a polícia, entre 2008 e 2016, Fábio foi considerado autor de 98 infrações de trânsito. A polícia também pediu a cassação do direito dele de dirigir. Como não foi cautelarmente indicado pelo juiz na decisão anterior, como houve recurso, ele poderia hoje estar dirigindo. Neste momento, tirando os pontos já suspensos, ele tem 37 pontos, que já seria suficiente para suspensão. Já deve ser instaurado logo pelo Detran um procedimento de suspensão da carteira. A defesa de Fábio Alonso de Carvalho disse que deve entrar com pedido de habeas corpus ainda hoje para que ele responda em liberdade. Nós mostramos ontem a história de idosos que sofreram maus tratos em uma casa de repouso em Minas Gerais. Alguns deles já foram transferidos para um asilo. As histórias que eles trouxeram chocaram os cuidadores da nova casa em Belo Horizonte. Uma das pacientes de lá pediu para tomar um banho e, ao levá-la ao banheiro, ela começou a chorar. Eu perguntei por quê, ela falou que é porque estava tomando um banho quente. As pessoas que foram para esse abrigo disseram que não só viram e testemunharam, mas que também sentiram na pele os atos de violência e maus tratos praticados na casa de Santa Luzia. Era um sofrimento inacreditável para essa idosa de 87 anos. Tipo pancadaria, essas coisas, eu não gosto. Né? 15 pacientes que estavam na clínica acolhendo vidas onde ocorriam os maus tratos continuam internados no Hospital Municipal de Santa Luzia. 4 deles já tiveram alta, mas continuam lá porque não tem para onde ir. Um idoso foi transferido para um centro de saúde mental. A casa não tinha alvará, segundo a prefeitura, e foi interditada. 5 pessoas estão presas. Um cuidador, a dona do asilo, 2 filhas e o marido dela. Eu fiquei tranquila depois que cheguei aqui, dormi sossegada, é uma família fina, muito bonita, e vai ficar os amigos.
Está marcada para hoje a exumação do corpo do líder indígena Emiral Wayampi, morto no último fim de semana numa aldeia do interior do Amapá. O repórter Arilson Freires acompanha esse caso, né, Arilson? E tem mais informações para a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. O helicóptero que vai fazer o transporte do corpo partiu aqui de Macapá às 8 horas da manhã. A aldeia fica a 300 quilômetros daqui. Foram para lá um representante da FUNAI, um médico legista e o delegado da Polícia Federal. Além de trazer o corpo para Macapá, o helicóptero vai sobrevoar a região para ver se encontra possíveis áreas invadidas. No domingo, a polícia esteve no local e disse que não viu indícios de invasores na região. Já índios das aldeias Ivitonton e Mariri, onde o líder indígena foi morto, garantem que há sim garimpeiros na região e que o líder Emiral Wayampi foi assassinado com várias perfurações no corpo. Com a chegada do corpo a Macapá, vai ser possível fazer os exames e descobrir a verdadeira causa da morte. A liderança indígena tinha 62 anos. Segundo a Secretaria de Segurança, o corpo deve ser levado de volta para a aldeia amanhã. A Procuradoria da República no Amapá já ouviu 2 índios e deve receber na semana que vem da Polícia Federal um relatório das investigações. Sandra. Arilson Freires, muito obrigada. A FUNAI e a Polícia Ambiental de Rondônia fecharam um garimpo que funcionava dentro de uma reserva indígena. O governo tentou 2 vezes transferir essa responsabilidade, que hoje é da FUNAI, a demarcação de terras indígenas, para a pasta da Agricultura. A primeira foi em janeiro, na medida provisória da reforma ministerial. Só que o Congresso decidiu retornar a demarcação de terras para a Fundação Nacional do Índio. O presidente Bolsonaro editou, então, uma nova MP transferindo novamente para o Ministério da Agricultura. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu provisoriamente a validade do trecho. Ontem, o plenário do STF confirmou a decisão de Barroso, mantendo a demarcação de terras indígenas na FUNAI. No julgamento ontem, o ministro Celso de Mello disse que a atitude do presidente Bolsonaro foi inconstitucional e transgride a separação dos poderes. O comportamento do atual senhor presidente da República, revelado na reedição de medida provisória, clara e expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional no curso da mesma sessão legislativa, traduz uma inaceitável transgressão à autoridade suprema da Constituição Federal e representa uma inadmissível e perigosa transgressão ao princípio fundamental da separação de poderes, consagrada, como sabemos, no artigo 2º da Lei Fundamental da República. É sempre preciso advertir, senhor presidente, que o regime de governo e as liberdades da sociedade civil muitas vezes expõem-se a um processo de quase imperceptível erosão, destruindo-se lenta e progressivamente pela ação ousada e atrevida, quando não usurpadora, dos poderes estatais. A Constituição proíbe a edição de uma medida provisória sobre um mesmo tema em um mesmo ano em que ela já foi rejeitada pelo Congresso. Hoje de manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que foi uma falha do governo. Teve uma falha nossa, a gente não poderia, no mesmo ano, fazer um MP de um assunto que eu estava dizendo, houve falha nossa, já. Falha é minha, né? É minha, porque eu assinei, pô. Aqui a questão foi eu. Essa reportagem que a gente acaba de assistir é a reportagem em que o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que errou ao reeditar a medida provisória sobre a demarcação das terras indígenas e, como vimos, a medida foi rejeitada ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Agora sim, nós vamos acompanhar, portanto, o garimpo que foi fechado e que funcionava dentro de uma reserva indígena.
Funcionários da Fundação Nacional do Índio receberam uma denúncia anônima de que garimpeiros tinham invadido a reserva Igarapé Lourdes, no município de Ji-Paraná. Ontem, eles foram até o local com policiais do Batalhão Ambiental da PM, onde encontraram uma clareira com 5 homens que procuravam ouro. Rapaz, esse cara tem uma estrutura medonha aqui para garimpo, hein? A polícia apreendeu motosserras, bombas d'água e outros equipamentos. Os garimpeiros contaram que estavam na área há mais de 6 meses. Eles prestaram depoimento à Polícia Federal e depois foram levados para um presídio da cidade. O diretor do INPE disse que o discurso dele sobre o presidente Jair Bolsonaro causou constrangimento e que ele será exonerado. O repórter Vladimir Neto tem mais informações a respeito disso. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Foi uma reunião de pouco mais de 1h30 com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. E na saída, o diretor do INPE, Ricardo Galvão, anunciou ele próprio que seria exonerado. Vamos ouvir o que ele falou. A maneira que eu me manifestei com relação ao presidente criou um constrangimento que é insustentável. Então eu serei exonerado, certo? Mas ficará no meu lugar a pessoa que já me substitui, com grande possibilidade de nós implantarmos, continuarmos o desenvolvimento da minha linha de ação no INPE. Essa demissão acontece depois de uma série de declarações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, questionando os índices de desmatamento na Amazônia, que vem mostrando uma forte aceleração. Recentemente, o presidente acusou o INPE de divulgar dados falsos sobre o desmatamento e de estar a serviço de ONGs. E no dia seguinte, o diretor do órgão, Ricardo Galvão, esse que foi demitido, respondeu a Bolsonaro dizendo que ele respeitava o presidente, mas que ele fez acusações indevidas a pessoas do mais alto nível da ciência brasileira e que aquilo era uma piada de um garoto de 14 anos que não cabia a um presidente da República fazer. Foi essa declaração que levou à demissão dele. Ontem, ainda o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a dizer que o sistema de monitoramento em tempo real da Amazônia, o DETER, apresenta falhas e disse que os números que indicam um aumento no desmatamento divulgados pelo INPE não são precisos, não seriam confiáveis. Nessa mesma entrevista, o presidente Jair Bolsonaro foi perguntado sobre a situação do diretor do INPE, Ricardo Galvão, e disse que se houve quebra de confiança, seria demitido sumariamente. E foi o que aconteceu. Ricardo Galvão era diretor do INPE desde 2016 e ele está negociando, indicou o nome de um substituto, mas ele ainda não foi anunciado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Sandra. Muito obrigada, Vladimir. Uma das revistas mais prestigiadas do mundo, a britânica The Economist, fez um alerta na capa da última edição sobre o desmatamento na Amazônia e criticou a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai a Londres falar sobre isso com a nossa correspondente Marina Isidro. Marina, boa tarde para você. Conta pra gente o que diz essa reportagem. Boa tarde, Sandra. Essa é a capa dessa semana da revista The Economist. A manchete traz uma expressão em inglês que pode ser traduzida como leito de morte da Amazônia e o desenho de um toco de árvore com a forma da bandeira do Brasil. A reportagem critica a política ambiental de Jair Bolsonaro, que pode provocar um colapso ecológico, segundo a publicação britânica, e diz que o presidente do Brasil é, abre aspas, possivelmente o chefe de Estado mais perigoso do mundo em termos ambientais, fecha aspas. A publicação destaca que desde que Bolsonaro assumiu em janeiro, uma área equivalente a 2 Manhattans, distrito de Nova York, é desmatada por semana. A revista também afirma que o argumento de Bolsonaro de que países ricos destruíram suas florestas é falho, que o Brasil deveria aprender com esses erros e não repeti-los, e lembra reflorestamentos feitos pela França. A revista cita a pressão internacional sobre Bolsonaro e pede que os brasileiros pressionem o presidente, afirmando que destruir um patrimônio como a floresta seria uma catástrofe e que o Brasil pode salvar ou destruir a Amazônia. Sandra. Ok, Marina Isidro, muito obrigada. A assessoria do Palácio do Planalto disse que não vai comentar a publicação da revista The Economist.
Começaram a ser transferidos hoje os 4 suspeitos de invadirem celulares de autoridades. Desde que foram presos no dia 23 de julho, eles estavam na sede da Polícia Federal em Brasília. Então a gente volta para lá agora com Flávia Alvarenga, que acompanha tudo. Flávia, boa tarde para você. Já se sabe onde eles vão ficar presos, não? Oi, Sandra. Boa tarde a todos. Já se sabe sim. Todos os homens presos vão ficar na Papuda. Já a Suelen vai para um presídio feminino que chama Colmeia. E essa transferência começou um pouquinho antes do meio-dia. 3 presos só saíram até agora. Eles saíram em 2 viaturas. Primeiro foram até o IML fazer exame de corpo de delito e de lá a Suelen Priscila já seguiu para o presídio feminino, que fica perto de Santa Maria, é uma cidade aqui de Brasília, chama o presídio da Colmeia, e Gustavo Henrique Elias e Danilo Cristiano seguiram direto para a Papuda, o outro presídio aqui do Distrito Federal, que fica na região de São Sebastião. Aqui na Superintendência da Polícia Federal, então, por enquanto, a gente só tem o Walter Delgatti Neto, que é o suspeito de ser o chefe desse grupo, e ele, inclusive, confessou, em depoimento que hackeou esses celulares. Vamos ver, portanto, a reportagem. Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias, Suelen Priscila e Danilo Cristiano estão presos desde o dia 23 de julho. No fim da manhã, começou a transferência dos 4 da Polícia Federal para presídios de Brasília. A prisão deles foi convertida em preventiva, a pedido da Polícia Federal. O Ministério Público concordou. O argumento foi que há elementos concretos da participação dos suspeitos em diversas ações criminosas, que vão além da violação do sigilo telefônico e da invasão de dispositivo informático alheio. Essas ações podem configurar o crime de lavagem de dinheiro, fraudes bancárias e estelionato. A decisão pela prisão preventiva foi do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal. No despacho, o juiz argumentou que há diversas lacunas que não foram esclarecidas, como a origem do montante de R$ 99 mil encontrados na casa de Gustavo e de Suelen, a motivação de Walter Delgatti Neto a repassar as informações sigilosas ao site Intercept e se recebeu alguma quantia em pagamentos. O juiz afirma que o investigado afirma ter agido sozinho e não ter recebido nenhuma vantagem em troca das mensagens. O juiz também explica que é preciso investigar a participação de Danilo Cristiano, já que há fortes indícios de que ele sabia dos crimes e que Walter Delgatti Neto, solto, poderia destruir provas. Agora, os 4 suspeitos vão ficar presos aqui em Brasília sem prazo para sair. O juiz também esclareceu que se os investigados ficassem em liberdade, seria impossível fazer um monitoramento real das atividades deles. Os presos faziam transações em moedas virtuais, o que dificulta o rastreamento dos valores movimentados. E tudo isso está em investigação. Ontem, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as provas colhidas durante a operação spoofing sejam preservadas. Isso inclui as mensagens do aplicativo Telegram, que foram hackeadas, mensagens de várias autoridades. Determinou também que a Polícia Federal entregue uma cópia da íntegra da investigação ao STF. O ministro Fux acatou de forma liminar um pedido do PDT, que pediu a preservação do material. A salvaguarda do acervo probatório é essencial para a adequada elucidação de todos os fatos relevantes, porque a eliminação definitiva de elementos de informação reclama decisão judicial. O ministro ainda pediu explicações ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No último dia 30, o Ministério da Justiça já havia declarado que não tem poder para determinar a destruição de qualquer prova em inquérito, que jamais foi determinada essa destruição e que cabe à Justiça decidir o destino do material.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou no fim da noite de ontem que o juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal em Brasília, entregue em 48 horas uma cópia do inquérito da Operação Spoofing, incluindo o material resultante da invasão de celulares de diversas autoridades. A decisão atribui o pedido a notícias veiculadas apontando indícios de investigação ilícita contra ministros da Corte. O inquérito continua na primeira instância. Nesta quinta, a Folha de São Paulo, em parceria com o site Intercept, publicou supostas mensagens indicando que procuradores da Lava Jato no Paraná pretendiam investigar ministros do Supremo. A reportagem afirma que o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, teria incentivado colegas em Brasília e Curitiba a investigar o ministro Dias Toffoli sigilosamente em 2016, numa época em que o atual presidente do STF começava a ser visto pela Lava Jato como um adversário. Ministros do Supremo não podem ser investigados por procuradores da primeira instância, como Dallagnol e os demais integrantes da Força Tarefa, só com autorização do próprio Supremo e pelo Procurador-Geral da República. Numa suposta mensagem, Dallagnol consulta procuradores que negociavam com a empreiteira OAS acordo de colaboração. Caros, a OAS trouxe a questão do apartamento do Toffoli. O promotor Sérgio Bruno responde: que eu saiba, não. 2 semanas depois, Dallagnol teria procurado Eduardo Pelela, chefe de gabinete do então procurador-geral Rodrigo Janot. Na suposta mensagem, Dallagnol diz saber que a competência é da Procuradoria-Geral da República, mas que poderia contribuir com informações acessando fontes. Dallagnol teria perguntado: você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do Toffoli que foi reformado? Pelela responde: foi casa. Pelela teria informado o endereço dias depois. O jornal afirma que nas primeiras reuniões com a Lava Jato em 2016, a OAS contou que a empreiteira havia participado de uma reforma na casa de Toffoli em Brasília. Os serviços tinham sido executados por outra empresa indicada pela construtora e o ministro foi responsável pelo pagamento. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, afirmou a seus advogados que não havia nada de errado na reforma. A Folha acrescenta que o caso despertou a curiosidade dos procuradores mesmo assim. Em outro diálogo, em agosto de 2016, o procurador Orlando Martello teria sugerido que os colegas pedissem à Secretaria de Pesquisa e Análise da PGR um levantamento sobre pagamentos da OAS ao escritório da mulher de Toffoli. O ministro é casado com a advogada Roberta Rangel, que tem um escritório de advocacia. Em resposta ao colega, Dallagnol teria afirmado que a Receita Federal já estava pesquisando o assunto, mas disse que não sabia dos pagamentos que teriam sido feitos pela OAS. Dias depois, a publicação de uma reportagem da revista Veja sobre a reforma na casa de Toffoli, que apontava a delação da OAS como fonte das informações, o ministro Gilmar Mendes saiu em defesa de Toffoli e do STF e apontou os procuradores da Lava Jato como responsáveis pelo vazamento, acusando-os de abuso de autoridade. Dallagnol teria proposto aos colegas uma nota em resposta ao ministro, mas não conseguiu apoio. Pouco depois, escreveu ao procurador Orlando Martello em busca de novidades sobre a mulher de Toffoli. Segundo uma suposta mensagem, sugeriu também que o colega procurasse informações sobre a mulher de Gilmar, Guiomar Mendes. A Folha de São Paulo, a força-tarefa da Lava Jato, disse em nota que é comum o intercâmbio de informações para verificar em caráter preliminar supostos fatos que o Ministério Público tenha conhecimento. Segundo a força-tarefa, informações sobre autoridades com foro no STF são encaminhadas
por questão de dever e sem exceção, à Procuradoria-Geral da República, a quem compete decidir sobre eventual encaminhamento. A Força-Tarefa reafirmou que não reconhece a autenticidade do material e que foi obtido de forma criminosa. O procurador Eduardo Pelela não quis fazer comentários. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes não quiseram se manifestar à Folha sobre as mensagens, assim como a Procuradoria-Geral da República. Ontem, antes da sessão do STF, o ministro Gilmar Mendes defendeu que os conselhos do Judiciário apurem os fatos e disse que o episódio indica a maior crise que se abateu contra o aparato judicial. Hora da previsão do tempo? A poderosa frente fria que levou muita chuva para o Rio Grande do Sul ontem continua avançando pelo país. Thiago Scheuer já está por aqui. Eu estou com medo dessa frente fria, Thiago, porque você está falando dessa frente fria há um tempo. Onde que ela está agora? Oi, Sandra. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Vamos detalhar aqui, ó, né? Agora ela já está na altura do Paraná e do sul de Mato Grosso do Sul, fazendo chover nesses lugares. Mais cedo, pela manhã, ela levou chuva para o norte gaúcho e para Santa Catarina. Veja a rota dela aí. E com o frio na cidade gaúcha de Jaquirana e na catarinense São Joaquim, acabou rolando chuva congelada. Você vê essas imagens aí. Agora à tarde tem chuva, então, no sul de São Paulo e também em Mato Grosso do Sul. Veja que continua avançando. Em Curitiba, por exemplo, os acumulados devem chegar aos 20 milímetros e fica frio, viu? Só 18 de máxima. Já no fim da tarde, essa frente fria chega a Grande São Paulo. Continua subindo. E aí chove em todo o estado paulista e ainda também no sul de Mato Grosso do Sul. Dourados, Jales e a capital paulista estão na rota dessa chuva mais tarde, como você vê por aqui. E à noite, a frente ainda passa pelo sul do Rio de Janeiro até o Grande Rio. Na cidade do Rio, essa chuva à noite pode ser forte, viu? Em pontos isolados. Só que agora à tarde ainda tem muito sol e calor de 36 graus. Lembrando que continua o aviso, então, de ressaca entre o litoral fluminense e também o litoral do Rio Grande do Sul, com ondas de até 3 metros. E venta bastante nesses lugares por onde a frente fria está passando. Nas áreas mais altas, a ventania pode chegar aos 100 por hora, Sandra, é bastante coisa. Nossa, é muito. Como é que fica o tempo nas outras regiões? Então, tem aquelas chuvas ainda, né, mais isoladas em pontos aqui do leste nordestino, litoral da Bahia e também entre Alagoas e Rio Grande do Norte, vira curva até o norte aqui do Maranhão e também pega pontos do norte do Brasil, como em todos os dias. Agora você vê que o amarelão, né, está presente no mapa. Em Brasília, a umidade do ar cai bastante de novo, fica em torno dos 25% e a máxima vai ser de 30 graus. Calorão também em Goiânia, Palmas, Vitória e aí João Pessoa em Manaus, com chuva, 15 milímetros em cada uma dessas cidades, Sandro. Estou preparada. Fala quando é que vai esfriar para valer mesmo. Eu sei que você não curte muito frio, né? Eu gosto, Sandra. Olha só, hoje à noite esse frio já chega ao sudeste, em parte do centro-oeste. E aí se liga aqui, né? Lá no sul pode nevar em toda essa área aqui, bem na divisa com Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Isso vale até amanhã de manhã. E falando em amanhã, cai ainda mais a temperatura. Então, vamos amanhecer aqui com as mínimas, né? 16 em BH, aí tem 13 lá em Brasília, 4 só em Porto Alegre, 3 em Curitiba. Agora se liga em São Paulo e no Rio, tá? Por aqui vai rolar a mínima invertida. Isso aqui acontece à noite. 10 graus à noite amanhã em São Paulo e 15 no Rio. Significa que durante o dia, Sandra, frio total por aqui. Puxa o cobertor. Ai, fim de semana assim para ficar realmente embaixo da e bastante chuva, inclusive, aqui em São Paulo. Obrigada, Thiago. Valeu, bom fim de semana. Nossa. Na Inglaterra, 1.500 moradores foram retirados de uma cidade por causa do risco de rompimento de uma represa. Um helicóptero da Força Aérea levou sacos com 400 toneladas de areia, cascalho e pedras para tentar escorar a represa, construída no século XIX. Parte de uma barreira se rompeu ontem à tarde e o reservatório pode inundar a cidade de Whaley Bridge, no centro da Inglaterra. Engenheiros estão bombeando a água. Uma onda de calor na semana passada provocou chuvas fortes e enchentes que danificaram a represa. O governo britânico divulgou números que mostram uma mudança de comportamento na Inglaterra em relação ao uso de sacolas plásticas em supermercados. A venda das sacolinhas caiu pela metade no ano passado. O Reino Unido está aprendendo na marra.
Desde 2015, o consumidor tem que pagar o equivalente a 25 centavos por sacolinha plástica. Dessas que geralmente são usadas uma vez e vão para a rua, para o lixo, para o fundo do mar ou até para a barriga dos bichos. Por que não ter uma sacola dessas mais resistentes, reutilizáveis, na gaveta do escritório, outra na mochila e na fila do caixa poder dizer, não preciso, eu tenho a minha. De recusa em recusa, aqui na Inglaterra, a venda dessas sacolas nas 7 maiores redes de supermercados caiu pela metade ano passado. Foram 451 milhões a menos. Hoje, cada cliente compra, em média, 10 sacolinhas por ano. Antes da cobrança da taxa, em 2014, eram 140. A ministra do Meio Ambiente disse que os números demonstram que a Inglaterra está deixando de ser uma sociedade descartável. Mas é só o começo da mudança. Aqui em Londres, a rotina mostra que o comportamento das empresas também precisa mudar. Esse mercado aqui, por exemplo, embala até meia dúzia de bananas no plástico. Faz sentido isso aqui? Podendo comprar em outro lugar é outra forma de dar o recado. Alguns mercados estão mais atentos e já evitam o uso de plástico. Ativistas comemoram os novos números, mas sabem que o caminho é longo. O Greenpeace, por exemplo, defende agora a criação da mesma taxa de 25 centavos para mudar outro hábito que não faz mais sentido: o uso de copinhos descartáveis. A alternativa existe. Hoje faz 30 anos que morreu Luiz Gonzaga, o rei do Baião, a voz que cantou o Nordeste para os brasileiros, e a inseparável sanfona são lembradas com muita saudade. Gonzagão gravou mais de 600 músicas, um legado que jamais será esquecido. E o forró vai ser bom. Luiz Gonzaga traduziu e deu voz ao Nordeste brasileiro. Vicia o cidadão. Durante mais de 50 anos de carreira, cantou o sertão, sua gente e a alma do povo nordestino. Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão. Vendeu mais de 10 milhões de discos. Nada mal para o menino de Exu, que desde os 12 anos animava festas ao lado do pai, Januário, sanfoneiro talentoso e respeitado. Luiz, respeita Januário, Luiz, respeita Januário. O sertão ficou pequeno para o talento do filho de Januário. Luiz Gonzaga saiu de casa e levou a música nordestina para todo o país e exterior. Influenciou gerações de sanfoneiros. Uma inspiração que não vai acabar, que vai permanecer de pai para filho. Como eu sou neto de sanfoneiro, que herdei isso, escutando Luiz Gonzaga através do meu avô. Então, isso vai continuar por um longo tempo. Gonzaga distribuiu mais de 100 sanfonas para incentivar novos talentos. Aos 12 anos, Valdones ganhou o presente do mais famoso dos sanfoneiros. Seu Luiz Gonzaga representa a referência maior para todos os sanfoneiros, todos os artistas que se propõem a cantar forró. Ousou vestir chapéu de couro e roupa de vaqueiro nas apresentações. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. Gonzaga era pura inspiração. Para acompanhar a música acelerada e vibrante, criou o trio de forró. Foi dele a ideia de juntar a sanfona, a marcação da zabumba e ao som agudo do triângulo. Uma orquestra perfeita que deu identidade aos ritmos nordestinos. Com o parceiro Humberto Teixeira, criou Asa Branca, considerado o hino do Nordeste brasileiro. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. O senhor faz ideia de quantas vezes o senhor cantou esse verso? Ah, mais de 10. Eu nem me lembro de cantar Asa Branca, mas o povo, Asa Branca, eu tenho que fechar com Asa Branca. Cantou Asa Branca e muitas outras músicas até o final da vida. No último show no Recife, estava numa cadeira de rodas. Gonzaga deixou um pedido simples para esses dias de saudade. Gostaria que dissesse que esse sanfoneiro amou muito o seu povo, o sertão. Um gênio, né? Amanhã, no Como Será, tem a despedida da série Expedição Espiritual. Renato Cunha vai conversar com várias lideranças religiosas sobre a morte. Como será que as religiões dão conforto e explicam o que acontece quando a vida acaba?
A repórter Júlia Bandeira vai mostrar o trabalho de inclusão e acolhimento de crianças, filhas de imigrantes, numa escola pública de São Paulo. Alexandre Henderson vai visitar um spa urbano e mostrar até como é uma massagem boa para cachorro. É amanhã, bem cedinho. E ainda hoje, o flagrante de um pouso forçado no meio de uma estrada nos Estados Unidos. A seguir, os Estados Unidos abandonam um tratado nuclear com a Rússia. E uma mudança histórica na Arábia Saudita. As mulheres do país podem viajar para o exterior sem a permissão dos homens. A gente volta já. Os Estados Unidos se retiraram formalmente de um importante tratado nuclear com a Rússia, assinado há 32 anos. A gente vai falar sobre esse assunto com o nosso correspondente lá em Nova York, Ismar Madeira, que está acompanhando tudo. Ismar, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, para você e para todo mundo. O acordo proibia a fabricação de mísseis de alcance intermediário, que chegam até 5.500 quilômetros. Os Estados Unidos acusam a Rússia de violar o pacto. Os russos negam. Há 6 meses, o governo americano avisou que isso poderia acontecer a partir de hoje, a não ser que a Rússia cumprisse o acordo que foi assinado em 1987, entre o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, e o presidente americano Ronald Reagan. É o pior impasse entre os dois países desde o fim da Guerra Fria. A Rússia pediu uma moratória na implementação desses mísseis, que não foi aceita. O secretário-geral da OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, disse que a proposta é inviável, que não há novos mísseis americanos nem de qualquer país membro da OTAN na Europa, mas que há cada vez mais mísseis russos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o mundo vai perder uma pausa de valor incalculável na questão das armas nucleares. Sandra. Ismar, um outro assunto, que está repercutindo é a guerra comercial com a China. Pequim já ameaçou hoje retalhar os Estados Unidos depois que novas tarifas foram anunciadas ontem, Como era de se esperar, o mercado financeiro reagiu muito mal a esse capítulo novo da guerra comercial entre Estados Unidos e também a China. Quase todos os índices europeus fecharam em queda e a Bolsa aqui de Nova York está indo pelo mesmo caminho. Ontem, Donald Trump anunciou que a partir de 1º de setembro vai impor uma tarifa de 10% sobre 300 bilhões de dólares em importações chinesas. Na lista estão produtos como computadores, smartphones, brinquedos e sapatos. Lembrando que quem paga essas tarifas são as empresas americanas, que importam mercadorias da China. Hoje, o conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, declarou que o impacto para os consumidores americanos vai ser minúsculo. O anúncio de Trump veio um dia depois de mais uma rodada de negociações que terminou sem avanços. A China prometeu retaliar. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores alertou que as novas tarifas criam um risco de recessão que pode afetar a economia mundial e disse que, apesar de ser contra a guerra comercial, a China não vai ceder ao que chamou de chantagem. Sandra. Ok, Ismar Madeira, muito obrigada. Uma mudança histórica. A partir de hoje, as mulheres da Arábia Saudita podem viajar para o exterior sem a permissão dos homens. Durante muitos e muitos anos, desde que a família Saúde tomou conta daquele pedaço rico de deserto, as mulheres da Arábia Saudita eram propriedade dos homens. Como se não fossem capazes de escolher o próprio destino, precisavam de guardiões do sexo masculino para tomar qualquer decisão sobre a família. Se quisessem viajar sozinhas, precisavam do consentimento de um homem. Hoje, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman deu às súditas de seu reino alguns direitos que em democracias modernas parecem absolutamente óbvios. Agora, finalmente, as sauditas podem ter passaporte e não precisam mais de autorização de seus guardiões para poder viajar. Elas também ganharam o direito de celebrar atos públicos, como, por exemplo, registrar o nascimento de um filho. Se forem divorciadas, poderão, enfim, deter a custódia dos filhos menores de idade, o que antes era um direito exclusivo do pai. As sauditas já tinham recebido permissão para votar e para dirigir, e a partir de hoje podem também trabalhar sem pedir licença a ninguém.
É um avanço, sem dúvida alguma. As mulheres subiram mais um degrau, talvez 2 na hierarquia da sociedade saudita. Mas os homens continuam soberanos lá em cima. Imaginar uma mulher no alto, no comando do reino, hoje nem a mais irrealista entre elas ousaria sonhar. Sim, elas subiram um degrau e querem continuar subindo. Querem, quem sabe um dia, chegar ao mesmo patamar dos homens. Tão óbvio, né? A seguir, o flagrante de um pouso forçado no meio de uma estrada nos Estados Unidos. E a seleção feminina de vôlei em busca de mais uma vitória no pré-olímpico. A gente volta já. Motoristas de uma rodovia em Washington, nos Estados Unidos, levaram um susto. Um avião de pequeno porte fez um pouso no meio da estrada. Estas imagens são de uma câmera acoplada a um carro da polícia que passava bem na hora. Em poucos minutos, a aeronave vai se aproximando da estrada. E quando cruza o carro do policial, ele resolve dar meia volta e ir atrás do avião. O piloto tenta estabilizar a aeronave e consegue pousar no meio da estrada. O policial que gravou tudo disse que, visto de longe, o avião parecia um protótipo guiado por controle remoto. Assim que aterrissou, o piloto saiu da cabine e mostrou os documentos. O avião teve um defeito no sistema de combustível. Ninguém ficou ferido. Daqui a pouco, a seleção feminina de vôlei tenta a segunda vitória no pré-olímpico no caminho de Tóquio 2020. O desafio hoje é a seleção do Azerbaijão. Então, a gente vai para Uberlândia falar com Kleber Machado, muito bem acompanhado por Fabi Nauber. Boa tarde para todos. Oi, Sandra, boa tarde para todo mundo. Ontem o Brasil ganhou por 3-0 da seleção de Camarões. Fabi, o que você achou de mais interessante na vitória de ontem do Brasil? Boa tarde, Kleber, da Globo, Nauber, Sandra. O Brasil jogou muito bem ontem. Era um adversário tecnicamente inferior ao time brasileiro. Acho que eu mais gostei foi a postura do time. O time foi contundente do início ao fim, não deu nenhuma chance. Bacana também a volta da Tandara, né? Depois de 6 meses sem atuar. E eu gostei da forma como o Brasil jogou, impondo o seu ritmo de jogo. E a Tandara voltou e mostrou recursos e mais recursos. Primeiro que ela abriu um sorriso depois do jogo sensacional. E teve um lance na partida muito boa, que ela conseguiu, e há algum tempo já pode, né? O jogador de voleibol não podia usar o pé, agora pode. Ela mostrou lá, habilidade, ó. Se alguém estiver precisando de uma ponteira boa, que use os pés da Tandara. Nauber, o jogo de hoje. A Azerbaijão ontem perdeu para a República Dominicana por 3-0, mas é uma seleção mais alta. Exatamente. Boa tarde, Kleber, Fabi, Sandra, amigos da Globo. É um time diferente, é um time muito forte fisicamente, tem algumas atacantes que o Brasil tem que ficar atento, mas é um time também meio cru em termos de fundamento. O Brasil pode aproveitar muito o saque, tem uma recepção fraca. Então, se o Brasil demonstrar o mesmo volume de jogo, tenho certeza que vai sair daqui com uma vitória por 3-0. Sandra, dividimos a ida para Tóquio em 3 etapas. A primeira foi ultrapassada Camarões. Hoje deve ultrapassar o Azerbaijão. E aí o trecho final é amanhã contra a República Dominicana. Deve ser a final do pré-olímpico para o Brasil garantir a seleção feminina no voleibol em Tóquio no ano que vem. Sandra, já. Tomara, então vamos pensar aí no 3-0, hein, para começar. Obrigada, gente. Boa tarde para todos. Boa transmissão. Vôlei agora, logo depois do Jornal Hoje. E para lembrar, à noite tem o Globo Repórter, que vai tratar da nossa memória e de todos os seus mistérios. Você sabia que existe uma dieta para fortalecer o cérebro? Quais os alimentos que ajudam a nossa memória? Ansiedade e esquecimento? Como a meditação ajuda os estudantes a se livrar das duas coisas? Campeão, o candidato aprovado em primeiro lugar no vestibular de medicina, conta o que faz para se lembrar de tudo o que estudou. Atenção e emoção. Pesquisadores identificam os grandes fixadores da nossa memória. Hoje, no Globo Repórter. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde para você, um excelente fim de semana. Segunda-feira a gente se vê.